Olá, você que nos acompanha. Começamos mais um episódio do nosso Copcast, um produto da AGCOP, uma cooperativa de consultores empresariais. Estamos aqui hoje com o nosso sócio Rafael Lenzi, advogado focado na área trabalhista, e com o Juliano Pozonoff, o nosso sócio contador voltado para a área tributária. Então, nós vamos conversar um pouco hoje sobre as relações entre a empresa e os seus colaboradores e a gente sabe que existe uma porção de conflitos nesse meio, existe uma porção de expectativas, uma porção de frustrações, e nós vamos tentar colocar uma forma de amenizar tudo isso, de ter um clima harmônico, de ter um convívio sadio, né, focado em formação de time, para que tudo isso convirja as energias para fazer negócio e para o crescimento de todo mundo. Então eu começo perguntando para o Rafael. Rafael, eu tenho certeza que você tem dá para escrever um livro, tanto de histórias que você já Não, vivenciou. claro, é sempre um prazer, na verdade. Já cumprimento a todos aí também que estão nos assistindo, a todos nós aí. E assim, a gente vê que quem contrata sempre tem algum problema. Na verdade, não é nem sempre, né, culpa de um, culpa de outro. É só, às vezes, por essa questão que você já começou trazendo ali, né? Alinhar a expectativa do que o cara vai ter. Às vezes a pessoa entra no trabalho, ela nem sabe o que é exigido dela, não sabe. E aí até a própria empresa falha, às vezes, em não ter essas regras, essas coisas prontas. E aí, por isso também, obviamente, não consegue passar para quem está entrando lá naquela função. E fica muito as coisas no boca a boca, então gera uma frustração. Que aí um entra com uma expectativa que não é atendida, você tem uma expectativa sobre aquela pessoa que às vezes não é comunicada. E aí os problemas começam a acontecer. E é um casamento, né, cara? Desgastou e aí que a gente chega nos processos, né? Enfim, a gente tem umas quantas histórias de coisas que aconteceram assim. E a gente pode até começar falando, talvez, para trazer ali uma ideia de começar com as regras, né? Como é que a gente faz regras ali? Até vejo que você, como uma experiência grande que tem ali com a consultoria de empresa, já até falou para nós um pouco ali sobre como que as empresas mudaram no teu serviço quando as regras começaram a acontecer, né? Sim, a gente vivia no comando e controle. Então você dava a ordem e alguém fazia. E não importava se gostou ou não gostou. Ia lá e fazia, tinha que entregar. E Até aí alguém falar: "Não vou é, fazer". não, aí um dia, isso há muitos anos atrás, se eu não me engano, 2002, talvez 2001 ou 2000, né, eu participei de um curso na SIC que tinha uma palestra de um psicólogo empresarial. Uhum. E eu fiquei encantado com as coisas que ele falou. E eu pedi para ele vir fazer uma pesquisa de crime na minha empresa. E aí eu descobri que o problema de todo mundo era eu. Né, o meu modo de agir em relação que eu não tinha, vamos dizer, não usava as palavras mais adequadas, Uhum. né, e eu tomei um choque naquele dia. Mas o que que eu fiz? Imediatamente eu comecei a mudar. Chamei cada um, pedi desculpa se tinha ficado alguma coisa, alguma aresta, quis ouvir de cada um qual era o problema, qual era a dificuldade. Então, a minha empresa tomou um rumo novo naquele Uhum. dia, né. Mas, eu sinto assim que muitos empreendedores começaram depois, já dentro dessa fase nova, mas não se deram conta e levaram o negócio na moda Da antiga, no moda comando e controle, né. Então faltou esse tato para lidar com as Uhum. pessoas, de questionar a pessoa, entendeu? Como é que É, você está confortável de realizar essa tarefa dessa maneira? Tem alguma sugestão, né? não, e até quando a gente fala disso, não é esse negócio todo: "Ai, tem que pisar em ovos para falar", não é disso que a gente tá falando, né. Sim, sim. Mas sabe que tem um dado, algum cara mais inteligente do que eu fez essa pesquisa aí, eu não sei quem que é o cara, não me lembro exatamente quem que foi. Mas é um índice muito alto, assim, acima de 80% dos pedidos de demissão, eles acontecem porque a pessoa, né, aquele funcionário ali, não tinha uma admiração pelo seu próximo líder ali. Então, não necessariamente, assim, o dono da empresa, mas talvez o gerente ali, o cara que realmente tá todo dia ali com ele dando ar lá. Se esse cara, não tem um posicionamento bacana, se de repente, assim, fica muito claro que ele favorece um e prejudica mais o outro, porque todo mundo é humano, então tem o cara que ele tem um relacionamento melhor, a gente tende a fazer esse tipo de coisa. As pessoas percebem, por mais que elas não consigam colocar isso em palavras, elas percebem. Aí fica aquele negócio desconfortável, fica aquele ambiente chato, ruim,
E aí que o pedido de demissão ele acontece. Então você já vai selecionando assim. E até dentro desse assunto, voltando sobre regras e a importância de tê-las, é porque você consegue ter o mesmo tratamento com todo mundo, né? Tendo as mesmas regras, elas se aplicam para todo mundo e funciona. Porque você punir um e não punir outro, essa, assim, vamos uma coisa que é raro, mas acontece pra caramba, assim, sabe, dentro das empresas. Tem 2 funcionários lá, um deles é muito bom e um deles é muito ruim. Esse cara chega atrasado, ele não cumpre a ordem, ele não faz o que tem que ser feito. E o dono que tá olhando isso aí tudo, ele deixa passar porque não quer se indispor com esse cara aqui, porque precisa de mão de obra, porque não tá aguentando demitir agora, porque não quer fazer advertência, não quer deixar o cara chateado. E aí ele vai deixando passar, né? O que que você acha? Você acha que esse cara que é ruim e não tá sendo punido, ele vai ficar bom ou esse cara que é bom vai virar um desse aqui, Falar, que eu ganho sendo certinho, né? né? Eu Ou ele vou, vai sair, né? vou relaxar igual o outro, eu vou procurar outro lugar onde me valoriza. Mas geralmente esse ruim faz um churrasco e um carneiro maravilhoso, sabe? É o socialzão, né? Esse que é o negócio. É o diplomata que está na posição errada, né? E aí, aí, assim, você vai trazendo as pessoas pro lado ruim por conta própria, sabe? Por desleixo mesmo. Então, é uma das primeiras coisas que a gente arruma, né, dentro das empresas. Sim. E também entender o que motiva as pessoas. Inclusive essa semana, eu tava tava fazendo uma fala sobre isso lá na FAG. Que e aí a gente falou de psicólogo, né, psicologia e tal, das coisas, e esse eu posso citar, porque eu lembro do nome do caboclo, assim, bem, que eu já tenho a pesquisa oferecendo na cabeça, chama Abraham Maslow, é o cara que inventou a pirâmide de Maslow, Sim. né, daí isso aí todo mundo sabe, não é? Todo mundo que estudou Todo mundo que estudou administração conhece. sabe disso. E assim, isso faz muito sentido quando a gente fala de liderança, porque basicamente o que é? Resumindo, eles são as pessoas têm desejos específicos menos complexos ou mais complexos, e aí isso está na prioridade das nossas vidas. E aí, essa pirâmide funciona tendo a base ali, essas necessidades mais fisiológicas mesmo, né? Comida, água, sono, banho, esse tipo de coisa. A próxima ali é a segurança social, como é que chama o outro ali? A estima e a autorrealização. Então, assim, o cara que tá ali embaixo, ele é o cara que tá preocupado só com o final de semana, só com o churrasco, só com a carne que ele vai fazer e acabou. E com o time dele. E com o time, se o time dele tá ganhando ou não, né? É o cara que, independentemente da idade dele, o cara vai ter 40, 50, 60, ele tá nessa mesma pegada. Ele tá preocupado com isso. Então, não adianta nada a gente pegar esse cara aí e colocar num cargo de liderança, por exemplo, e querer que a gente, na nossa arrogância, querer que ele chegue onde nós queremos chegar, por exemplo, ao que ele tem os mesmos sonhos que nós, por que a gente vai fazer isso, né? Pode ser que até algum momento da vida o cara desperte alguma coisa, mas não é esse o nosso papel. Nosso papel é, como gestores, como líderes, é entender onde é que está essa motivação do cara para que a gente possa direcionar ela melhor. Porque esse cara, se eu tiver que ele faça uma hora extra, por exemplo, trabalhar no sábado, Deus o livre, né? Não vai ter, você só vai arrumar para a cabeça. Então, por que não pegar ele e colocar numa função que ele não precisa fazer isso e faça bem e tranquilo? E eu pego outra pessoa que essa, assim, tá buscando se posicionar, por exemplo, que ele tá nesse outro nível de estima e tá querendo se posicionar, tá querendo provar para ele mesmo, para os outros que ele é bom naquilo que ele faz, é um bom gestor, é bom naquela função. E eu consigo pegar esse cara e trazer para uma gerência muito mais fácil. Sim. Porque agora eu estou usando a motivação dele a nosso favor, né? A favor da equipe, a favor dele, porque ele vai ficar feliz. Se eu deixar esse cara numa função menor do que isso, ele vai ficar frustrado, porque ele não vai conseguir desenvolver como gostaria, né? Então, aí cabe uma colocação assim, se eu quero desenvolver, eu puxar esse time que está na base para um desempenho um pouco melhor, o que eu ofereço para ele? O que está na prioridade dele, que é a comida, é o churrasco no final de semana, é o futebol, então eu tenho que oferecer alguma coisa nesse sentido. Claro. Então, se eu oferecer, se a equipe entregar isso aqui no tal prazo, é um churrasco para todo mundo. Né? Aí, tem um novo desafio, vou oferecer o mesmo? Pode ser que sim, mas eu lembro que a minha equipe adorava ir jantar no Martione, onde tinha as massas, o frango, a pizza, eles adoravam isso. Então, ok, o presente de final de ano era um jantar no Martione com a família, com a esposa. Cara do céu, era maravilhoso. Você via o sorriso, a vibração no rosto de todo mundo, né?
E às vezes é uma coisa simples, né? Sim. Porque não, para Ah, quem tá, né, na gestão ali, na liderança, às vezes é uma coisa que eu escuto muito, né? Porque eu atendo só empresários, né? Então é a reclamação de todos eles. É difícil de achar mão de obra, é difícil de achar gente motivada. Só que assim, o negócio da motivação é isso, né? Às vezes o cara assim, ou ele é desmotivado ou a motivação dele é diferente da sua, né? Tem isso essas aí, duas é coisas, isso aí. né? E a gente acabou de explicar o porquê disso. Eu estou usando Uhum. um incentivo errado. Usando incentivo errado. Então, não adianta nada eu achar que todo mundo vai ter o mesmo sonho que eu, que a Claro, régua ela é completamente diferente. É claro, fácil a gente falar que o cara é incompetente quando a gente está direcionando o esforço dele de maneira errada. Isso faz parte claro. da empresa. E aí, Ou seja, eu não estou olhando para ele, eu estou fazendo uma coisa genérica, né? você está fazendo algo egoísta, vou ser bem É, sincero isso aí, mesmo, né? isso aí. Mas quando o gestor também tem uma equipe muito grande, né? Fica difícil ele enxergar essas particularidades. Ele Às não vezes é enxerga. às vezes tem uma maçã podre no grupo, Uhum. né? Isso Eu aí. já vivi uma situação assim, né? Então, por exemplo, quando eu liderei uma equipe de aproximadamente 12 pessoas, tinha um funcionário que começou a dar problema. Nada motivava ele, tudo atrasado e desmotivava os demais que estavam em volta, né? Ó, o cara não faz nada, ele ganha o salário igual Uhum. e sobra tudo para mim o serviço dele, né? E eu consegui entender isso, identifiquei e substituí a posição dele. Ele fazia, na época, exemplo, escrita fiscal e precisava de uma pessoa para dar treinamento nas lojas. Eram Uhum. 26 lojas pelo país. E e ele era muito bom para treinar as pessoas. Ele Olha, entendia do sistema e era bom para treinar, era comunicativo, e eu precisava dessa pessoa, porque, falamos aqui também de rotatividade, né, então quem é do caixa tem uma alta rotatividade, né, é muito nas empresas, no estressante, né? comércio, etcétera. Então ele sabia lidar com as pessoas do caixa e falar e treinar e tal. Mudamos a função dele. Ele se tornou do pior funcionário da equipe para o melhor funcionário da equipe e elogiado pela empresa inteira, Olha só. Uhum. né. Então temos que, fazer esses ajustes, né. É que nem num jogo de futebol, não adianta pôr o goleiro lá no ataque que não vai Não resolver. Vai funciona. pôr a mão na bola o É. tempo E às vezes todo. é só você elogiar o cara mesmo também, né? Também, Porque eu também. já tive um Não, exemplo desse não na é prática, elogiar, é né? reconhecer, né? Isso, Reconhecer o reconhecer. trabalho. E depois que ele ainda foi reconhecido, por o trabalho dele diferenciado, ele foi promovido. Olha só. Né, foi promovido, ficou satisfeito, foi crescendo internamente dentro da equipe, né. Ou seja, se insistisse ali, provavelmente ele seria mandado embora no curto, médio prazo, né. Tá. Uhum. Aproveitando, Juliano, Uhum. você tem uma equipe grande dentro da GECOP. Sim. Como é que você consegue apurar esse tipo de detalhe nessa equipe grande que você gerencia? Eu acredito que no longo da minha experiência profissional, já completa agora 22 anos, eh, nos nos primeiros minutos de conversa com uma pessoa, seja com um sócio, seja com um parceiro, né, que está trabalhando junto ou alguém da equipe, eu já consigo perceber, né, o estilo da pessoa, o que que é o melhor para ela, que tom, até de fala que deve seguir com essa pessoa. Então eu vou fazendo esses ajustes, né, ao longo que eu vou conhecendo ela, né, entendendo o trabalho dela. Então procuro sempre também entender a pessoa, né. É o que eu pratico às vezes também no BNI, que a gente chama de um a um. Sim. Então, se eu conheço o trabalho da pessoa, eu sei melhor, indicar ela, referenciar ela, então flui muito bem ali no Tá. relacionamento. A gente vinha para cá Uhum, fazendo um trabalho desse, né, identificando sócios que tá faltando algum ingrediente para a pessoa ter um resultado bacana, né? E a gente se propondo a oferecer esse ingrediente para esses Uhum. sócios, né? E vai dar a receptividade que eles tiverem também, né? sim. Entender o que motiva, né, o Lenzy Claro, já comentou. exato. Entendendo o que motiva, então o melhor é você ter o sócio que gosta muito do crescimento, né, da Sim, prosperidade. sim, sim. Então, vamos crescer junto, vamos construir algo, né. Uhum. A gente encontra muitas pessoas que são mais afeitas a reclamar, a notar a escassez, do que a Uhum, buscar esse ingrediente que vai fazer elas irem bem, né? uhum. Uhum. Então, eu sinto assim que tem alguns que com uma conversa você consegue mostrar, né? Você fala, poxa, ó, tem essas oportunidades que estão na tua mão
E se a gente for junto, eu não quero nada, eu só quero te ajudar, né? O resultado é teu. Então vamos fazer dessa maneira para você chegar lá. Ah, mas e aí? Como é que fica, né? Então, Uhum. a inércia é mais forte do que a possibilidade que está na mão, né? Não é uma coisa que você está vendendo uma ilusão, você está vendendo uma coisa que está na mão, é concreta, tá ali, ó. É com tal pessoa que você vai conseguir realizar isso, né? Eu adoro quando tem uma reclamação, uma objeção, porque eu já fico pensando, qual é a solução para isso? Sim, Né? Existe solução? Tem coisas que não tem solução, sim. né? E às vezes o próprio tempo já resolve. Mas a maioria delas tem, né? É. Então a pessoa começa a reclamar, já Não tem começa a fazer o solução, tá solucionado exercício. já, né? É, Tá exatamente, resolvido. É. exatamente. E o nosso trabalho vive de objeções, né? Sim, Como a gente trabalha com consultoria, as objeções estão todas lá. Uhum. Então, a solução para uma empresa é a gente, como consultor, fazer o gestor raciocinar de uma forma diferente e enxergar as soluções que nós estamos levando. Uhum. uhum, A maior frustração nossa como profissional é você enxergar, levar a solução e o gestor falar: ah, não, você é desse também que prefere Uhum. reclamar, né? É, Falar, eu, ah, a eu minha vejo que até equipe não assim, ajuda. da minha experiência, algumas, assim, não são todas as vezes, mas algumas vezes. Sim, É, eles até sabem da resposta. Assim, a gente vai lá falar o óbvio, né? Falar coisas sim. que assim, algumas vezes são óbvias. E vai muito da pessoa, às vezes, ter a maturidade de querer entender aquilo ali e a humildade de botar em prática, porque também é muito chato você falar com quem sabe tudo, né? Porque quem sabe tudo não dá nada. Ah, Aí, é o até para nós, assim, né? Eu digo assim, óbvio, né? O serviço que a GECO presta e tal, mas isso serve para todos, né? Para claro, nós, para eles. claro. E eu falo por mim, assim, eu aprendo demais com cada um que a gente atende, assim, Sim, porque todos eles têm uma questão. E a ideia do trabalho, muitas vezes, é assim, é direcionar um pensamento que ele já tem. Porque né, eu sou especialista na minha área, não sou especialista lá na clínica do cara, naquele tipo de negócio. Quem está vivendo aquilo ali todo dia sabe muito melhor das dores. Então é uma humildade nossa de entender, obviamente, como que nós podemos melhorar isso aí, onde que nós podemos agregar e escutar também as necessidades deles, porque nenhuma solução ela serve para todo mundo, claro, né? Todas elas têm que ser claro. pensadas para aquele problema específico, né? Nós temos conversado aqui nos Copcasts que a gente está vendo que os RHs estão tão focados na busca de profissionais e com um volume tão grande de busca que eles não conseguem fazer as tarefas normais deles. Uhum. É, tipo assim, eles foram, eh, tiveram que abrir mão de alguma coisa, né? De tanto tempo que trabalham buscando funcionários. E esse abriram mão das tarefas básicas de fazer esse meio de campo entre o gestor e o funcionário, Uhum. né? De alinhar as coisas, de alinhar a expectativa da empresa, de alinhar o papel definido de cada um, né? E eu queria dar um exemplo aqui que a gente está usando muito a IA para fazer isso, né? Uhum. Então, a inteligência artificial tem sido de uma relevância absurda para nós em ajudar a gente a fazer esses alinhamentos, né? E isso traz pessoas mais motivadas, traz pessoas mais conectadas com o Sim. negócio, né? Que eu não diria assim, eu não preciso de motivação pessoal, eu preciso enxergar uma oportunidade para eu Uhum. poder ir lá e trabalhar essa oportunidade, Claro. né? Então, quanto mais materializado eu trago isso para alguém, eu acho que esse alguém vai ter mais força para lutar por aquilo, né? É trazer clareza para aquilo que a gente espera, né? É uma coisa Exatamente. que, se eu, como empresa, como dono, como gestor, eu não tenho clareza no que eu quero quem que vai ter, né? É, É o cara que está chegando agora, que vai saber exatamente o que ele vai ter que fazer, né? exato, É exato. questão também de responsabilidade de definir as próprias regras, definir o que a função faz, o que é esperado daquilo ali e cobrar aquilo ali. E aí, quando você tá. Aí não fica pesado para ninguém você cobrar o cara. Aí, aquilo que a gente falou lá, vou ter que aplicar uma advertência. Por quê? Porque a função era essa, né? A função está no regimento interno, está no contrato de trabalho. Eu já tenho isso aí tudo pronto. Eu consigo cobrar da pessoa. Ela já está sabendo que isso vai ser esperado dela. Se já sabia que está sendo esperado dela, é muito mais fácil de você chegar assim, poxa, né? Por que não fez isso aí e tal? E o cara fala, não, mas porque não sei o quê. Sempre é um negócio aí, sim, é um negócio emocional, o cara tá passando por problema, tudo bem. Só que ele já sabia que tinha que fazer aquilo ali. Então, Sim,
É questão de você. Aí você consegue levando, você consegue deixar uma advertência registrada para que, se a pessoa tá mal intencionada, ela tá fazendo um trabalho ruim de propósito para cavar uma demissão, né? Igual os caras cavam falta na Copa, Sim, sim. cavar uma demissão. Você já tem todo o documento necessário para se defender depois de um eventual processo. E para evitar isso aí, obviamente, né? Porque quando você. Aquilo que a gente falou no começo, se você não tem punição nenhuma, aí vira bagunça, né? Aí todo mundo tá vendo. O gestor ele pode estar de olho fechado para isso, mas os outros funcionários estão vendo. É. Então, alguma consequência vai ter. Eu acompanhei alguns empresários que me diziam assim, ó, o negócio me toma de tal forma que eu não consigo olhar para dentro, olhar para a equipe e falar, viu, tem que ser assim, assim, assim. Não consigo detalhar, né? Uhum, Porque o cliente está me tomando, o fornecedor está me tomando tempo, o cliente está me exigindo soluções, está me exigindo reuniões, está me exigindo viagens, né? E eu não consigo fazer isso. uhum, Mas aí tem que ter alguém para fazer, né? Então, sim. por exemplo, ele me contou uma história assim, ó, contratei um sujeito para o faturamento. Uma empresa que tem um leque grande de produtos, quem vai operar o faturamento é um número de regras tributárias tão grande, mas tão grande. Uhum, E cada um dos 27 estados é de uma maneira, para cada um deles ter uma alíquota, para cada um deles ter uma regra, né? E você tem que ter isso tudo na mão. uhum, Então, se eu contratei uma pessoa especialista em faturamento, eu espero que ela chegue e domine aquilo. Só que a pessoa não chega sabendo todas as regras do meu negócio, as regras sim. tributárias do meu negócio. Ainda tem questão de balança, né? Tem questão de característica de produto, de cor, de Uhum, grade. Não, é uma função delicadíssima. Aí qual que é a solução? É ter tudo isso no sistema. Quem saiu deixou no sistema? Quem chegou conhece tudo isso? Então, essa pessoa tem uma função tão delicada, tem que ter um treinamento de uhum, no mínimo 90 dias só da regra do jogo, sem contar a parte da empresa, né? Só a regra tributária. Então é delicadíssimo. E o que que eu vejo? As pessoas não colocam tudo isso no cadastro do produto e no cadastro do cliente, que está uhum, lá no sistema. Ah, mas não dá tempo. Sim, mas se você um dia colocar no cadastro do cliente, se ele é pessoa física, se ele é jurídica, se ele é, enfim, né, toda a regra, e toda a regra tributária estiver no sistema da empresa, isso roda sozinho. claro. Não precisa ninguém decidir, descobrir nada. Claro, tem as exceções, que é quando você devolve o produto, quando você troca um produto, quando você dá garantia num produto. Cada item desse junta todos os demais dos 27 estados. É uma loucura isso. Uhum, Então, não está só na regra, está nessa falta do RH de preparar isso. Ah, passou uma pessoa ali. Ok, vamos escrever tudo isso, né? Tá no sistema, mas vamos ter um backup aqui escrito também. uhum, Amanhã deu qualquer coisa e não deu certo, furou, Sim. perdeu o backup, enfim, você tem a regra escrita, você vai lá e É os pop ensina. da vida, os pop da vida, os mas ISO. a regra Uhum, tributária é que eu vejo que não está escrito em lugar nenhum, né? Então hoje você tem uma situação assim, você é craque nisso, né? uhum. Você tem um produto que você pega um item, outro item, dá um terceiro item que não segue a regra de nenhum deles. Uhum, E aí? É É. um novo desafio e essa pessoa muitas vezes não está habilitada para resolver esse desafio. Ela não tem conhecimento, ela não tem onde pesquisar, né? Aí entra a GECOP dando a instrução, uhum, orientando, ó, esse NCM com esse tipo de faturamento, esse tipo de alíquota, para cada estado tem lá a condição, né? uhum. Mas não dá para você deduzir que a pessoa sozinha vai achar o caminho. Isso eu vejo que assim, tá falando de, né, empresas que têm esse controle necessário muito grande, mas de qualquer um que vai abrir um CNPJ aqui, eu pessoalmente, isso é uma coisa minha, né? Eu acho irrazoável que a expectativa que o sistema tributário tem que qualquer um que abre um CNPJ vai ter condições de entender todos os impostos que ensine sobre aquilo que ele faz. O que ele está vendendo é uma regra quilométrica de, Meu de Deus do coisas céu. diferentes que é esperado que todo empresário saiba, senão ele está levando multa, senão ele está sonegando, senão ele tá, às vezes
às vezes nem é por mal, isso é porque o cara não sabe mesmo. E outra, as nossas regras são mutantes. O Brasil muda todas as regras com muita frequência. E como é que você vai saber que mudou uma regra em outro estado? Uhum. Em média, são 52 alterações diárias na parte Meu Deus do tributária e céu. fiscal. 52. Né? Então, a complexidade é grande. Uhum. E outra, o Lenz mencionou ali, você vai empreender. Ah, vou abrir um CNPJ. Se ele for parar para analisar a parte tributária, ele nem abre o CNPJ. Nem abre. Né? Ele já desiste ali de empreender ali, né? Uhum. Então, por isso da importância de um bom contador, de uma boa contadora, de uma equipe e principalmente de uma consultoria te acompanhando ali no passo a passo, né? Só para explorar um pouco mais essa questão tributária, né? Você fez um vídeo outro dia mostrando a diferença de tributação de um pãozinho e de um pão australiano. Australiano. Então, imagina, 2 produtos com a mesma origem, praticamente com a mesma receita, e cada um é tributado de uma forma diferente. Exatamente. Se você não tiver uma consultoria te acompanhando, você está perdido, Exatamente. né? E a história famosa do bombom lá, que Uhum. em vez de bombom foi classificado com um produto diferente, que era como wafer, É né? como o wafer, né? É a mesma E, coisa que aconteceu com e ele sorvete, né? tá correto, as duas coisas Uhum. estão corretas e a tributação caiu um monte. De novo, né? Sem consultoria, como é que você faz isso? Já Exatamente. teve uns 2 anos atrás, isso aí mudou, né? O Juliano, que é especialista nisso, vai saber melhor. Mas nenhuma, assim, tô falando das redes grandes de fast food, né? Burger King, Mac e tal, né? Uhum. Nenhum deles mais vende sorvete, né? Não tinha, pelo menos não aqui no Isso. Brasil, né? Porque Sim. a receita do sorvete, ela gera uma tributação muito maior do que aí, assim, é uma questão do percentual de gordura ou de açúcar, né? Um dos Isso. dois lá. Acho Aham. que eles abaixaram um pouco, ou aumentaram o percentual de gordura lá, e aí ele vira uma outra coisa, né? Aí eles dão o nome que quiser dar, né? É. Alguns chamam de mix de sorvetes, né? Alguma coisa assim, né? O nome contábil virou bebida láctea. Bebida láctea. Uhum. Bebida láctea. Não é sorvete, é bebida láctea. Daí a Aí a tributação tributação é é bem menor. Mas na prática, assim, o consumidor nem percebe, né? Então, Que mudou mas muita coisa, assim. Né? aí, de novo, a gente fala da importância da AGECOP na vida das empresas para encontrar esse tipo de situação, para ajudar a descrever a tarefa, para ajudar a descrever a expectativa em relação a cada colaborador, Uhum. ajudar na forma de gestão, na forma de lidar. Existem ferramentas hoje que mapeiam a personalidade, as características da Uhum. pessoa. Então, com isso, esse enquadramento que você fez lá fica facilitado, quer dizer, com esse tipo de perfil, Sim. onde que ele tem mais aderência das tarefas que existem na empresa? Não precisa mandar ninguém embora, é só dar para ele uma tarefa adequada ao Sim. perfil dele, né? Hoje, Rafael, né, vejo isso como mais importante do que a qualificação técnica das coisas, assim. Porque, lógico, né? Eu vou contratar alguém que precisa de um nível superior específico, tudo bem, né? O cara precisa ter uma formação, tá? Beleza, né? Caso isso seja necessário. Muitos dos empregos, não, dos empregos normais, né? Mas o que eu quero dizer é que, assim, ainda continua, na minha opinião, sendo mais importante ter aquele cara numa função que ele vai, como pessoa mesmo, como personalidade dele, vai se adequar, porque se faltar alguma coisa da parte técnica, a gente ensina, né? Sim. Quem tem capacidade, alguém lá dentro daquela empresa vai ter capacidade para isso. E ensina a pessoa, porque isso você consegue ensinar, né? Você consegue ensinar a mexer no financeiro, consegue ensinar a fazer uma planilha, você consegue ensinar sobre imposto para a pessoa. Você não consegue mudar caráter, você não consegue mudar a personalidade. E não é, mesmo que conseguisse, não vale a pena o esforço, que é muito mais difícil disso acontecer. São coisas que estão muito na pessoa, né? Então é muito mais dela do que da função. Eu vejo isso como muito importante. Eu ouvi de um empresário uma colocação ontem bombástica e até queria ouvir a opinião de vocês. Ele dizia assim, ó, o meu filho é um menino adolescente, está sendo criado uma base dele ser um empresário, ele está tendo oportunidades dentro da empresa dele de fazer uma mini empresa para ele, do mesmo modo, da mesma regra nossa, eu estou financiando, estou bancando equipamentos para ele ter dificuldade nas soluções técnicas, porque a hora que ele for adulto, ele pode assumir a minha empresa porque ele já vivenciou isso na Uhum. experiência dele. Então eu comecei a questionar, tá, mas você está dando espaço para ele ser criança, porque essa parte lúdica da adolescência ou da infância
faz ele ser criativo lá na frente Sim. Sim. e ele enxergar coisas que hoje você não enxerga. Não, ele, a hora que ele quer parar, ele para. Se alguém chamar para jogar futebol, ele vai lá e jogar. Beleza. Mas eu não quero que ele vai fazer faculdade. Mas como? Né? A faculdade é uma abertura. Aí que vem a colocação bombástica. Eu tenho um amigo que colocou os 3 filhos na faculdade e eles se perderam nas drogas e Uhum. nunca mais se restabeleceram. Cara, como é que você vai lidar com uma situação dessa? Né? O cara vira um admirador do Che Guevara Uhum. e começa a gostar de droga. Sim. Assim, o que que eu penso? Lógico que, né, superado o fato de que nem sempre a gente vai saber o que quer da vida, mesmo assim, vamos esquecer esses problemas assim de companhias, drogas e tal. Nem sempre a gente vai entender o, o nosso valor, onde que nós somos bons, como que nós vamos perseguir o nosso talento sendo muito novo. É, agora, assim, existe alguma coisa que acontece com os pais, inclusive, né, até certo ponto, hoje isso está muito bem resolvido na minha vida, mas aconteceu comigo, que é assim, na boa intenção dos pais, projetar uma coisa para você fazer na vida. E aí isso vira, na cabeça de quem só conhece isso, a única opção que ele pode seguir. Então, o exemplo pessoal meu é que, assim, lá em casa, assim, meus pais, meus tios, minha família tem muitos concursados. E aí sempre foi isso imposto para mim. Então, lógico, sempre na boa intenção, porque Claro, é aquilo que na é o época deles caminho que deu funcionou, é o certo. caminho que deu certo, então se deu certo aqui, vai dar certo agora. Hoje a gente sabe que não é exatamente a mesma coisa que era antigamente, o serviço público, né, muitas coisas mudaram, mas eu, por exemplo, sou do primeiro empreendedor da família, o primeiro que saiu disso. Então, Sim, no começo gera muita estranheza, gera muito choque. Hoje, como tá tudo bem, tá tudo prosperando, tá tudo certo. Mas até eu descobrir esse outro lado, as outras coisas que existiam, se isso não vem de casa, eu aprendi tudo sozinho depois, bem depois dos 20 anos, depois dos vinte e sim. três. E até então eu estava meio que sendo condicionado ainda para essa vida de concurso, para estudar, para passar, para ter essa, né, estabilidade que te proporciona. E para mim foi uma coisa muito tardia. Então eu vejo que talvez no teu exemplo, na adolescência, ele ainda não. Porque talvez ele queira fazer concurso e tá tudo bem. É um caminho. Não era o Sim, meu, sim. mas era um. É uma das possibilidades. E aí eu vejo como importante você dar ferramentas para que todas as opções sejam uma opção. É. E eu imagino assim que não dá para você generalizar que todo mundo que participa de uma universidade vai gostar de droga. Claro. Eu vejo que a Uhum. droga, como qualquer vício, né? Tem gente que prova e aquilo fala, isso não é para mim, Uhum. não gostei, e tem gente que adora. Isso é com o cigarro, é com o álcool, Sim. é com o sexo, Sim. enfim, é com a autoridade, né? E Cada um você não tem. precisa da faculdade para ter acesso a isso, né? Entendeu? É. Então, quer dizer, a minha vida pessoal, eu vim de uma família muito pobre que morava numa periferia bem distante de São Paulo, e o meu pai deixou claro para mim a vida inteira, ó, se você não estudar, a tua realidade vai ser essa aqui, ó, Uhum. vai continuar aqui fazendo isso, essa vida que você está vendo aí. É boa para você? Ô pai, eu gosto dos meus amigos e tal, mas não é bem isso que eu queria, Sim. né? Eu tenho aspirações e aqui eu sinto que eu não vou realizar as minhas aspirações. Então, fiz faculdade, fiz 3 pós-graduações, estudei no exterior. Pô, graças a Deus, porque se não fosse isso, eu não seria o profissional que eu sou hoje, né? Uhum. Então, eu tenho o exemplo oposto disso, né? A faculdade, eu digo que é essencial. Eu faço palestra no Brasil inteiro, eu digo, viu? A faculdade é essencial. Não vem com essa história que a escola da vida te posiciona na vida Uhum. que não é. Não é isso, né? Não, até porque tem algumas profissões que hoje, se eu sou advogado, porque eu passei, todo mundo que quer ser advogado tem que passar por uma faculdade de direito, não tem, Isso aí. eu quero ser juiz, eu quero ser, todas elas têm que passar por lá. Eu quero ser um contador, eu tenho que fazer contabilidade, não tem outra Não, opção. e além disso, né, quanto a faculdade nos desenvolveu intelectualmente para a gente absorver conhecimento. Sim. Pô, eu adoro estudar, adoro. Participo de simpósios, congressos todo ano e aonde tiver um assunto que está em voga que um cliente meu precisa, lá eu estarei, né? Então, se você não tem esse desafio e não tem esse gosto pelo conhecimento,
você vai estagnar e vai ser aquele cara medíocre que está ali fazendo aquela batidinha. Pode ser que para alguém é bom isso, Sim. é satisfatório, né? E né? também a parte social também, né? Se você está convivendo com uma Uhum. turma de ensino, trabalhos em grupos, né? Então, estimula essa parte também, né? Isso é uma Exato. pegada bem bacana eu vejo que é uma tendência das faculdades hoje, assim, né? Talvez na época que eu fiz era menos, na época, né, mais antiga era menos. Hoje eu vejo muito uma pegada mais prática das profissões assim, da faculdade não se preocupar só em, Com a assim, teoria, né? talvez não só com o professor ser um doutor, ser um mestre, mas assim, também ser alguém da prática, né? Alguém que Sim, consegue sim, trazer exatamente o que a pessoa está sendo formada para fazer, como é que ela funciona no mercado. Como que eu faço para empreender nessa área e não só para trabalhar para alguém nessa área? E eu vejo que isso faltava muito antigamente, essa pegada nova de você trazer mais a prática, que aí sim, você aprende uma profissão, você não aprende uma área do conhecimento sim. necessariamente, né? E aí eu vejo que fica ainda melhor para quem está, né, com essa ideia de passar para uma faculdade que ela vira não só um momento de aprendizado teórico, mas também de você traçar os teus próximos passos. Também te ajuda a isso, né? Sim. Eu vejo assim que a universidade tem 2 caminhos. Tem a parte acadêmica, que você Sim. quer crescer na parte Uhum, acadêmica, que é o mestrado, o doutorado, pós-doutorado, e você vai ser professor, isso. ou um pesquisador, ou as Os 2 dois. coisas, né. E tem o outro lado, que é o lado profissional. Então, o que que eu vejo de diferente nos modelos de Harvard, de Stanford, e que já tem uma escola em São Paulo fazendo isso, as escolas de negócio, né. Uhum, Você está ali para desenvolver um negócio. Então, como é que você vai bem no negócio? Tendo acesso às pessoas. Esse acesso é gerado através de networking, né? Então, se você tem acesso e tem uma boa ideia e tem alguém que financia, você tem um negócio. uhum, E poderá ter um negócio. E esse negócio poderá ser escalável ou não. Então, os alunos das faculdades das, que têm focado em negócio, você tem os 4 anos ou 5 para sair de lá com um modelo de negócio maduro, uhum. para você sair de lá e empreender. Alguns não aguentam esperar terminar. Já começa a empreender durante. Por quê? Imagina Mas só. aí tá cumprindo, né, Mas a proposta. perfeito, Perfeito. perfeito. Porque assim, ó, imagina você ter os seus companheiros de estudo e você ter a tua equipe de trabalho e você ter os professores todos e cada problema que você tiver, você sabe a quem recorrer. Uhum. É maravilhoso, né? Cara, É. espetacular. Você tem uma assessoria gratuita ali enorme, né? E quantas vezes essa turma se reúne para resolver o problema de um, Uhum. né? Alguns cursos que eu fiz tinha essa dinâmica da prática de negócio. Então, hoje a minha equipe do estudo vem na minha empresa para me ajudar a buscar alguma solução. No outro dia, eu vou na empresa de um dos outros para ajudar ali. Então, quando você chega de fora, é mais claro o que está faltando. Então, essa dinâmica é É a fantástica. troca de experiência, né? Ah, está Troca de louco, é experiência. muito rica. E a Uhum. mesma coisa nós como consultores, né. A gente chega, pô, você viveu 10 situações semelhantes àquela. Uhum. Uhum. Você vê o que que deu certo, o que que não deu certo, que Exato. perfil foi preciso usar para dar certo, que ferramentas foram incorporadas, né. Aí você chega num cliente que está com um problema parecido, fala: "Ah, tem a receita prontinha aqui, ó. E várias Eu receitas, na eu já verdade. vivi isso, e por aqui que é o melhor". E o que eu aprendi, né, e até eu tive um mentor, que foi o Juliano Gazola, que me colocou, Jesus no meio disso tudo. Então, como Jesus resolveria isso, né? Sempre pelo lado do amor, pelo lado do diálogo, pelo lado do ajuste. Ah, não vou deixar o outro fazer do jeito que ele quer, mas eu vou dar meios para ele fazer e para ele ser criativo dentro do que ele precisa entregar. Uhum. Acabou a discussão, acabou a briga, entende? Sim. Porque tá um querendo puxar para um lado, o outro para o outro. Ah, mas na empresa que eu trabalhei antes era assim, mas então vamos para Jesus. Como é que ele faria? E é importante escutar as pessoas também. Ontem mesmo eu estava resolvendo um problema de um cliente meu na empresa, questões um pouco mais voltadas para contabilidade, né? Como é que ele ia fazer e tal. E a gente tem esse costume de levar, assim, né, outras pessoas na reunião, até da equipe dele mesmo, né? Então, não só ele como dono, mas também algum gestor, um funcionário, porque a gente se surpreende sempre. Da onde que vem o melhor pitaco? Sim, E porque às vezes você pega assim, putz, mas a gente, né, pode falar, "Bom, mas o cara não é contador, não é advogado, não é
Como é que ele vai saber? Às vezes, na coisa mais simples, a gente peca de fazer. E aí vai um cara lá que não tem nenhuma dessas aí, né, dessas vivências e tal, e ele vai lá e fala um negócio que faz todo sentido e funciona. Foi o que aconteceu ontem. Exatamente. Então, da maneira como foi resolvido, foi do pitaco mais improvável. Então, a vantagem de você ter outras pessoas também que tenha, que tem de ter esse privilégio de poder ter pessoas para te dar pitaco nas coisas. Para Porque às vezes discutir você as às vezes não vai questões. fazer sentido, mas às vezes vai fazer muito sentido. E é uma coisa que você jamais É. pensaria. Por isso da importância do conselho, né? Conselho fiscal, conselho de Uhum. administração. Então você tem Até o consultivo, né? exatamente, você tem um mix de pessoas ali de diversas áreas, diversas experiências e consegue ser muito mais assertivo, né? Nesse sentido de conselho, eu sou um fã do Rancharan. Ele escreveu assim vários livros e um deles ele fala do conselho de administração. Então ele conta uma história que uma empresa tinha uma dificuldade na área de logística para atender a Europa. Uhum. E aí ele trouxe para o conselho um sujeito que tinha sido diretor da DHL, que é uma empresa de logística Sim. mundial. Ele diz que em 6 meses ele resolveu todos os problemas e a empresa entrou em mercados que não conseguia entrar. Então, o conselho não é aquele cara que foi colocado ali para dizer sim ou não, né? Uhum. Ele tem que trazer uma solução, ele tem que ser ativo, ele tem que Claro. ser envolvido, integrado no negócio da Uhum. empresa para ele também contribuir. E não Com só certeza. participar de uma reunião uma vez por mês, ou às vezes é bimestral, né? Uhum. Tudo tem que ser focado no negócio, né? Tudo que se faz. Isso. E focado numa solução, né? E não só no problema, né? Aquilo que a gente falava antes, Sim. né? Reclamar é muito fácil, é fácil de achar problema nas coisas, né? A diferença é de quando a gente pega alguém que quer buscar soluções. E aí É. é que se tem a importância de você ter pessoas boas do lado ali para Então, focar nisso. aí, assim, né? Quando eu lido com a pessoa só dizendo, ó, faz aí, só faz aí, essa pessoa não se sente à vontade de vir e dar uma sugestão do que ela está vendo. Uhum. Mas quando ela é participativa, eu torno ela participativa. Eu ouço ela, eu me importo com a opinião dela, eu me importo com o posicionamento dela, aí sim ela se sente à Uhum. vontade de vir e dar uma solução ou de apontar um problema. Porque a pior situação é o problema estar rolando e ninguém fala nada. É. Ah, Exato. mas eu ia me indispor, mas alguém podia me criticar, entendeu? Quer dizer, perder o compromisso com o negócio para se importar com as pessoas que estão ao lado. E aí todo mundo está perdendo, né? Tem um empresário amigo meu que resolveu isso aí. Hoje ele tem o privilégio de não ter esse tipo de preocupação besta, porque ele colocou na cabeça de todos, pelo menos assim, pelo menos dos gerentes, né, e Sim, todos, que tem um pouco menos de rotatividade, mas aquela frase assim, haja como dono, como se dono fosse, né? E aí assim, porque o dono, ele vê que a parede tá rachada aqui, ele vai ou falar isso aí pra alguém, ele vai achar alguém que resolva, ele vai correr atrás. Ah, no disjuntor desligou lá e ele vai lá, ele vai ligar, ele vai achar alguém que faça isso. Ah, o chão tá sujo, ele vai limpar. Ah, quebrou um negócio, ele vai substituir. Ele vai ver o problema, ele vai agir como se dono fosse. E aí o cara que realmente é o dono, ele não tem essa preocupação, porque ele já deu autonomia para essas pessoas. E olhando desse jeito, assim, as pessoas estão recebendo para isso, estão felizes em fazer aquilo, têm liberdade para agir como elas querem agir e resolver um problema que não precisa ficar levando para todo mundo. E o cara parou de centralizar tudo, né? Porque aí é o erro da maioria dos empresários aqui. Ele vive cheio de problemas. Você comentou do cara mais cedo lá sim, que sim. vivia cheio de problema, que fazia o financeiro, que atendia clientes, mas provavelmente é porque ele centraliza todos esses nele mesmo, né? Não delegou essa função para Não, outra pessoa. você falou a palavra-chave, ele empoderou as Uhum. pessoas para elas fazerem o que tem que ser feito. Isso. Cara, é maravilhoso isso. Agora, da mesma forma, né, você empoderar, o início o sujeito está inibido. Uhum. Então você tem que ir combinando os limites com ele. Claro. Ah, eu posso gerar uma despesa para resolver um problema? Se eu combinar, você tem autonomia até tal valor. Uhum. Acabou. Exato. Ele se sente Depois passa. empoderado e sabe qual é o limite dele. Uhum. E aí Né? resolve muito mais fácil, O não precisa ficar passando empoderamento por. talvez seja a ferramenta mais valiosa que existe dentro da empresa e que às vezes a pessoa, no volume de negócio que tem, não consegue olhar para Não, isso. Não tem tempo de olhar exatamente. para cada um e combinar o limite, né? Porque a gente esbarra muito no ego da pessoa também, né? Do ego de ser um dono, de ser o dono daquele negócio lá, você. Aí é um erro também, porque as pessoas. Quem tá nessa função tem a tendência de achar que o jeito dela de fazer as coisas é o único jeito certo que funciona.
Sendo que, assim, quando a pessoa desapega desse perfeccionismo, desapega um pouco do ego e deixa a pessoa que é responsável por fazer aquela tarefa do jeito dela que funcione, que pode ser diferente do jeito que ela faria, aí é outra coisa. É o jeito que eu trabalho lá no escritório. Todo mundo que trabalha para mim lá, assim, né, que faz as coisas para mim lá manualmente, operacionalmente, faz do jeito deles. Eu sei, eu só tenho que saber se vai funcionar ou não, se tá certo ou não. Mas tá tudo bem. É uma- É o jeito do Rafael? 99% das vezes não. Então, mas você Mas é o jeito que concorda funciona. que é o empoderamento vivo ali? Totalmente. Porque muitas vezes é melhor que o jeito que eu faria. Entende? Quem está ali no dia a dia enxerga um detalhe a mais que a Uhum. gente de fora não enxerga. Exatamente. Tem que dar essa autonomia para a equipe, né? Vai fazer, vai executar, vai acertar, vai errar. Se acertar mais vezes, ótimo, melhor, Uhum. né? Então tem que delegar mesmo. Minha gente, estamos encerrando aqui mais um Copcast, entendendo que pode ser útil para você. E se você se sentiu tocado por algum desses assuntos, venha conversar conosco. Eu costumo dizer aqui que o café é de graça, já está pago. Senta lá com a gente, toma um café, troca uma ideia. Se surgir algum negócio, ótimo. Se não surgir, surgiu uma amizade, um relacionamento, e isso é o que vale na vida. Obrigado e até a nossa próxima edição.